Salve viajantes! Vou falar tudo da Argentina, se está valendo a pena ou não, o que você tem que fazer, cartões que não são aceitos, segurança, aonde comer, os preços aumentaram, supermercado, tudo eu vou falar nesse vídeo. Inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Já a gente vai para a rua, eu estou fazendo esse vídeo em casa para vocês entenderem o cenário da Argentina, quase pós-apocalíptico, e entender o porquê dessa instabilidade toda, beleza? Já se inscreveu, ativou as notificações? Aqui embaixo também tem todos os links que eu vou falando aqui no vídeo, beleza? Primeira coisa que eu trouxe aqui para vocês, a gente precisa entender o contexto histórico da Argentina, né? Ano passado, 2023 principalmente, estava muito barato viajar para a Argentina. Isso porque eles fizeram um tal do dólar blue, que era mais ou menos 100% do dólar ali normal. Ou seja, você ganhava o dobro de peso argentino. Isso já não acontece mais. Você na Western Union, você ainda tem ali 20%, 18% de vantagem. Então essa é a primeira coisa que eu quero explicar. O que vale mais a pena? Você pegar o dinheiro, gastar no seu cartão de crédito ou trocar na Western Union? Trocar na Western Union, por enquanto, ainda é mais barato. Vão aparecer os cards aqui, tudo que eu estou explicando, passo a passo. Daqui a pouco a gente vai para a rua também na Argentina para vocês entenderem todas as coisas. Então, a primeira coisa que você precisa saber, o Western Union é a primeira opção mais barata. Só qual que vale mais? É você botar dinheiro nas contas globais, o Wise e também no Nomad, né? Só que a Nomad, ela é a única que está funcionando em todos os estabelecimentos da Argentina. Eles mudaram a maquininha lá, então não está funcionando em vários lugares a cartão da Wise. Então você pode ter perrengue. O que eu faço? Eu levo os dois e tem o link dos dois. Na Nomad você ganha até $20 fazendo a primeira remessa e na Wise você não paga as primeiras taxas. Então vale bastante a pena você ir com os dois. O problema da Western Union, apesar de ter várias lojas da Western Union espalhadas lá, é que você vai ter ali uma certa dificuldade. Dependendo da época do ano, você pode enfrentar algumas filas. Se você tiver uma viagem de 2 dias, 1 dia e meio, então isso pode ser ali o fim. E o bom das contas globais é que você ganha isenção do IVA, ou seja, pagando a hospedagem você ganha 22% de volta. Vamos supor que custe R$1.000 a hospedagem, então vai voltar 220 no seu cartão. Muito bom, né? Então agora vamos falar de hospedagem, vamos falar de preços lá de restaurante, vou levar vocês até a Argentina. Lembrando que todos os preços que vocês têm vistos aí em vídeos, agosto, setembro, outubro, novembro, pode crescer em 60%, 80%. Se você botar 100%, a margem fica ainda melhor. Isso quer dizer que se você olhar aí por R$100 um prato para 2, hoje pode estar 180, 200, que ainda é barato, porque quando nós brasileiros vamos para a Argentina, geralmente o pessoal vai em carne de luxo, em restaurante de luxo. Se você for em restaurantes mais populares, você encontra comida lá de 20, 25 reais e vai comer muito bem. Mas agora vamos acompanhar a hospedagem e também os restaurantes. E chegamos oficialmente aqui, ó, no Up Tribeca, no Up Hoteles Tribeca. Vamos ficar em 2 unidades aqui também para conhecer. Uma que fica aqui no centro, né, no microcentro, como que é chamado, e o outro na Recoleta. O quarto é bem amplo, cama king size, a gente gosta e vamos aí para explorar um pouco mais e começar aí definitivamente o nosso tour aqui por Buenos Aires, minha querida Argentina. Partiu, partiu, valeu! Chegamos na outra hospedagem aqui, Bairro Norte. Desculpa a minha pronúncia. E aqui tem um banheiro aqui, aquele chuveirão que a gente gosta. E vamos que vamos, Argentina. Cheguei aqui no Chiquilin, foi indicação aí de muita gente, inclusive no TripAdvisor, muito brasileiro, falou para vir para cá, então a gente veio, vai mostrar todas as coisas aqui e ver se realmente é bom. Já pedi um bife de chorizo, vocês viram aí a entrada maravilhosa e um vinho para acompanhar, porque também ninguém é de ferro e eu estou na Argentina. Trabalho aqui, ó, 1,5 kg de batata, ó, gostoso demais. Fora o vinho aqui, ó.
tomando um cappuccino. Ó. Muito bom. Croissant aqui, ó. Queijo. O cappuccino já foi. E aqui, Ramon com queso. A carinha dela. Acabei aqui agora de comer no Alma Café. Aqui, ó. Bem aqui no centro, do ladinho do obelisco. Muito bom, vale a pena vir. E custa em média aí, na cotação atual, lembrando sempre para você converter direitinho, mais ou menos uns 15 a 20 reais por pessoa. E aqui, ó, choripanzinho, choripan com quilmes. Bom? Maravilha. Gostou? A gente compra aqui, ó. Aqui, um caminito, Bruna comendo um choripan, tomando uma quilmes. Eu também peguei a quilmes dela aqui, ó. E aqui é o lugar perfeito para comer, experimentar o choripan. Foi 3 mil, né? 3 mil pesos com a quilmes. Muchas gracias. Mais ou menos 115 reais por pessoa. Com quilmes, que está mais caro do que normalmente aqui, mas estava muito gostosa. Também com meio quilo de chorizo e um cafezinho expresso no final. Saiu por 115 reais para 2 pessoas. Realmente vale bastante a pena, gostamos. O de ontem foi um pouquinho melhor, mas assim, se fosse dar a nota de 0 a 10, seria de 9 para cima, porque realmente vale a pena aqui em Puerto Madero. Aqui temos cervejas baratas também, olha isso, a gente gosta. Salve, salve rapaziada, aqui ó, com uma cervejinha na mão, Puerto Madero, para avisar que o Kraken que a gente está aqui, vocês estão vendo o cardápio, tem happy hour quase todos os dias, né? De segunda a sexta, de 10 da manhã às 10 da noite, cervejinha muito legal, sai a 1.700 e 1.400, dependendo da cerveja que você quer. Na cotação do dia, dá uma olhadinha aqui embaixo na descrição, tá mais ou menos 4,50 o chopp. Chopp bom, tô com uma stout aqui, parecendo com a Guinness, mas a gente já derrubou algumas, vale muito a pena, hein? E é isso. Estou aqui no Café Tortoni, que foi inaugurado em 1858 e é clássico aqui de Buenos Aires. Já fomos, gostamos muito. 23 reais por pessoa na cotação de hoje. Vale a pena, a gente tomou um café continental com torrada, manteiga, doce de leite, uma mediuna com queijo e também 2 cafés com leite. Muito bom mesmo, aprovado. Chegue cedo, quando a gente chegou por volta de 8h30 estava vazio, agora já tem fila, mas também meia horinha você entra e tem doces gostosos, tem muita coisa legal. Café Tortoni aqui no centro, em Buenos Aires. Olha isso, a parmegiana de cheddar, parmegiana não, milanesa, aperol. É de que esse, amor? Esse é de napolitano. Napolitano. E agora aqui, ó, bem pertinho do obelisco, estou no Mostaza, que é como se fosse o McDonald's daqui, né? Eles não gostam nem de comparar, porque é próprio deles. Então, aberto 24 horas. A gente está aqui do ladinho do obelisco, vamos lá experimentar para ver se é legal. Nosso lanche já a gente comprou um combo simples com bacon, deu 22 reais na cotação, mais ou menos uns 7 mil pesos. Vamos lá ver. Aqui, ó, já temos um pão tipo aquele artesanal, bonito, já quebrei o pão todo. Ah, bem bonito. Aqui quanto que deu?
No meio da Bruna. E o dela tem bacon. Cabe pra bem. Bem bonitão, ó. Chegamos aqui no Tanque Piazzolla, disseram que é o melhor que tem, dentro da galeria aqui, ó. Bonitão, então vamos entrar e desfrutar da beleza do tango. Dessa vez eu não vou dançar, na próxima vez eu faço uma aula embaixo para vocês. Cheguei aqui, hein, na noite de tango, agora sim no Teatro Piazzolla, aqui no Tango Piazzolla. Sério que é um dos melhores. Vou assistir aqui minha primeira vez no tango, minha primeira vez em Buenos Aires. Já vim a caráter, todo arrumadão. Uma noite chique, tem vinho à vontade, então não sei como sairei daqui. Tem prato principal, a entrada, né? E a sobremesa. Tem 3 passos, como eles chamam aqui, e depois começa o tango. Vamos lá. Vamos assistir aqui, é bem bonito esse teatro, bem antigo também. Então, vamos que vamos. Vamos ver como é que é. Esperamos aqui, já que estamos com pressa, pegamos qualquer café que estava passando aqui na Avenida Santa Fé e vamos experimentar, mas no mesmo esquema, vamos mostrar os preços e vamos mostrar tudo aqui. Então vamos comer que a gente está com pressa, porque a gente já está atrasado e daqui a pouco tem a continuação aqui do roteiro. Espaguete de queijo pecorino, mais uma entrada, vinho, espaguete à bolonhesa. Casquinha do McDonald's aqui, paramos mais ou menos uns 2,50. Já teve lá também no Brasil, mas não é tão boa. Dá pra tomar todo dia passando aqui, tem McDonald's tudo quanto é lugar e realmente é muito boa mesmo. E sai aí uns 2,50, dependendo da cotação, 2, 3 reais. Vale muito a pena, hein? Casquinha aqui do McDonald's. E agora o seguinte.
City Tour, né? Aquela parte importante. Antes de você saber o que a gente fez, né? Que eu fiz com a minha noiva, com a Bruna, vocês podem ver o que vocês querem fazer. A gente fez o passeio, né? O Delta Tigre, que era em outra cidade, Tigre, voltar, a gente gostou bastante. Mas aconselho, se você tiver um tempo a mais na cidade, ficar um dia por lá. Ou se você tiver só 3 dias em Buenos Aires, aproveitar ao máximo Buenos Aires. Porque apesar de Buenos Aires, de ponto turístico, não ter tantas coisas assim, tem muita noitada, tem muita coisa diferente, muitos bares, degustações, muita coisa legal para você fazer. Então, antes de vocês acompanharem o City Tour, dê uma olhada em tudo que você pode fazer na Argentina. E lógico, né, conhecer os principais pontos, Casa Rosada, também o centro histórico, tudo isso vale muito a pena. E lembre-se, tudo que eu falei aqui, todos os links tem aqui embaixo, então vocês podem conferir. Inscreva-se no canal, ative as notificações. Espero que esse vídeo ajude vocês em 2024, 2025 e que vocês não passem perrengue na sua próxima viagem. Beleza? Vou ficando por aqui. Encontro vocês lá no City Tour em Buenos Aires. Valeu! E aqui para tirar foto do obelisco, tem essas escadinhas aqui, e o melhor fica na polícia, porque ali o pessoal diz que existem alguns tipos de furtos, etc e tal, então a gente vai subir aqui para ver a vista aqui de cima. Chegamos aqui oficialmente para o City Tour, então inscreva-se no canal, ative as notificações para vocês não perderem nada. Estou no marco principal aqui da cidade, que é o Obelisco. Aqui também tem um lugar, o Buenos Aires, para vocês tirarem foto. E uma informação importante é que o Obelisco foi colocado ali, hasteada a primeira bandeira, então é como se fosse o marco zero aqui da cidade. É muito bonito. E aqui a gente está também na Avenida 9 de Julho, que é considerada a maior do mundo. Eu não contei todas elas, mas ela é bem grande mesmo. Liga de um ponto para outro, realmente é absurdo de grande. Então inscreva-se no canal, ative as notificações que vamos mostrar tudo aqui de Buenos Aires. Eu sou Álvaro Fernandes, a gente vai desbravar, mostrar restaurantes, todas as coisas. Então partiu! Estou aqui no bairro de Recoleta, na Faculdade de Direito. Ela é datada de 1821. Olha isso daqui, ela é muito bonita mesmo. E vale a pena aqui passar pelo seu tour em Recoleta. E olha só, também a gente tem um 360 da cidade e realmente é algo lindo. As primeiras impressões aqui de Buenos Aires, né, no tour, não cheguei hoje, mas o tour estou gostando. Andar pelas ruas aqui de Buenos Aires é bem tranquilo. Depois eu vou falar sobre a segurança, mas já dou um spoiler aqui, que é muito mais tranquilo do que muitos imaginam. Mas vamos continuar aqui o nosso tour. Aqui estamos no Parque das Nações Unidas, aqui Florare Generic, que significa flores de todo mundo, como se fosse isso. É muito bonito e o parque também é bem amplo e já chegou a funcionar aqui, depois que foi inaugurado. Em 2007 quebrou, 2011 voltou, só que não encontram engenheiros e nem as peças para voltar a funcionar. Mas é bem bonito aqui, Recoleta, e fica do ladinho aqui da Faculdade de Direito que a gente estava agora mesmo. E aqui a gente ficou uns 15, 20 minutos aqui vendo Florare Generic, que foi doada aqui por um arquiteto argentino e faz toda a diferença aqui na cidade, é bonito, né? Lembrando que Buenos Aires é cheio de parque, tem muita parte cultural, tem rua só de teatro, tem muito tango, então além de muita música, teatro, cultura em geral, é o que o povo da Argentina consome bastante. Então é por isso que compara-se muito aqui na Argentina com a Europa, outros países também. Estamos no Parque Rosedal, um jardim aqui localizado no Parque 3 de Fevereiro, em Buenos Aires. Ele é bem bonito e desde 1914 em funcionamento. E lembrando que aqui é mais bonito na primavera. Não que aqui não seja, né? Porque fica mais florido e tal. O parque é bem cuidado também. E vale a pena na sua visita passar aqui no parque,
porque realmente é muito bonito e bem preservado. Lembrando que segunda não abre. Harry Potter, olha, bonita edição 20 anos. Tem essa parte aqui também para tirar uma foto. E eu tô aqui também na livraria El Ateneo, muito legal. Você pode pegar um livro aqui e ler, né, nos camarotes. Muito interessante. Estamos aqui em El Ateneo, que era um teatro nos anos 30 e virou uma livraria, assim, muito linda. E como eu mostrei lá embaixo também, tem uns camarotes que você pode pegar um café, ler um livro ali. Além dessa parte toda cultural aqui da Argentina, vale a visita para conhecer aqui também essa, que para mim é uma das mais bonitas que eu já visitei, quiçá a mais bonita. Estou aqui na frente da El Ateneo, muito linda, vocês têm que conhecer. Vocês estão vendo as imagens aí, é uma livraria de 1930 que ela foi reformada nos anos 80 para virar livraria. Na verdade ela era um teatro em 1930 e realmente vale muito a pena a visita. Além de ter os camarotes ali que você pode simplesmente pegar um café, ler um livro, relaxar. Realmente essa parte cultural da Argentina é muito impressionante. Aqui a gente vai entrar agora na Catedral Metropolitana de Buenos Aires, a principal igreja católica aqui da cidade. É muito legal, a gente estava vendo a troca de guardas também. Lá tem um mausoléu de São Martín e é uma igreja muito impressionante, porque principalmente a acústica, a gente está na Plaza del Mar e aqui a acústica, quando você entra, você não escuta nada, então realmente é bem interessante. E reza a lenda aí que 80% da igreja é toda de ouro, não é nem só banhada a ouro, é ouro mesmo e é muito impressionante. Então vamos entrar para ver lá de dentro. Aqui a gente está na Casa Rosada, que é a sede da presidência da República da Argentina. E ela chama a atenção pela cor, aproximadamente rosa, né? Abriga também o Museu da Casa do Governo, com coisas de presidentes de outras épocas e tal. E ela fica aqui na Praça de Maio, né? Plaza del Maio. Muito bonita e realmente chama bastante atenção. Aqui tem o busto aqui de São Martín. E essas pedras simbolizam aí as mortes, todas as mortes aí de vítimas do Covid. E ela começou a ser construída em 1882 e terminou em 1889. Então, bem bonita aqui, imponente, tem a bandeirinha ali da Argentina e não tem mais visita guiada depois da pandemia. Gostaria muito de conhecer aqui um pouco mais, adentrar, mas dá para ficar aqui na Plaza del Maio, muito bonita, a Catedral Metropolitana que a gente foi, e aqui realmente é bem bonito. E a gente está fazendo aqui o City Tour, Bares Tour, e realmente é muito legal porque depois a gente vai apresentar guia, motorista, que eles ajudam bastante a gente, ainda fala todos os pontos, todas as coisas que a gente quer ir, e também explica um pouco da história, né? Porque é o que eu sempre falo, nada melhor do que conhecer um pouco da cultura do local, dos locais, para entender como que funciona, além das belas paisagens. Estou aqui, ó, em frente ao La Bombonera, onde rolam os jogos do Boca Juniors. Infelizmente não vai ter aqui, mas a cidade é recheada de coisa do Boca Juniors. Muito legal, muito bonito. Eu tenho uma camisa que acabei não trazendo, mas vale a pena conhecer. Tem visita guiada também, só que a gente não vai fazer, mas quem vier pra cá, vale a pena La Bombonera aqui em Buenos Aires.
Chegamos em El Caminito, aqui, bem famoso, né? Agora botaram um Messi ali também, que foi campeão, tricampeão mundial. E aqui, essa rua aqui, que é El Caminito, bem famosa, tem um monte de restaurante, um monte de coisa por aqui também. E lá foi onde que a gente comeu o choripã. Na verdade a Bruna comeu. E aqui é uma grande feira livre, então tem bastante coisa para se fazer. Dá para subir aqui também, tem tango aqui também. Então é um dos pontos principais e fica do ladinho do La Bombonera. Muita gente, quando tem dia de jogo, vem para cá, faz o turismo local e depois vai lá pro La Bombonera. Valeu! Tinha o casal do ano. Amei. Amei. Obrigado. E aí, cheguei em Puerto Madero, um dos bairros mais nobres aqui da Argentina, que tem muita vida noturna, gastronomia, e realmente é muito bonito. E é o fim aqui do nosso City Tour, não da viagem, do City Tour. A gente vai esperar aqui para ver um lugar para comer. E aqui tem essa ponte também, a Ponte da Mulher. E tem um monte de restaurante para cá. Realmente é incrível, bonito e lembra muito a Europa. Os canais de vários lugares aí, Paris também, um pouco de Dublin. Assim, eu achei bem parecido. Já tinham falado que parece muito, como eu nunca tinha vindo, e realmente tem muita opção gastronômica aqui. O catamarã é bem grande, tem 2 andares. A gente vai ficar aqui em cima escutando a música e vendo o passeio. E acabamos agora de sair do Los Lenos, aqui no Tigre, no passeio que a gente fez pro Delta. Foi muito legal e o restaurante também é bom. A gente só pediu uma entradinha porque hoje é noite de tango e provavelmente a gente vai comer bastante. Então ficamos apenas com um petisco e agora a gente vai ficar um pouquinho aqui, entrar na parte do puerto, de frutos, que hoje em dia não tem mais frutos, mas virou um point. E o passeio do Delta Tigre também, a gente fica o dia todo, sai 9 horas da manhã e volta para Buenos Aires por volta de 3 horas, 3 e meia, que a gente já tá voltando. Chega em Buenos Aires umas 4 horas, 4 e meia. E é bem legal porque vai contando, caiu ali o negócio, quem sabe faz ao vivo. É legal que vai contando também a história de Buenos Aires, falando um pouco também de Palermo, San Isidro, que a gente para, e conta um pouco mais da história da Argentina, que a nossa guia estava nos passando. Então, além de fazer o passeio de Delta, que também no catamarã tem a história em português, inglês e espanhol, a gente conhece por aqui também um pouco mais. E aqui a gente tem várias lojinhas, restaurantes, muito legal. E também é bom o preço aqui para comprar souvenir. E agora comendo uns churros. Das Chaves. Churros aqui, ó, da La Churreria, muito bom aqui também. A gente já comeu um, esse daqui já é o segundo. Custa 400 pesos, em torno de menos de 3 reais. Vale muito a pena, hein? E é recheado com doce de leite e eles botam recheio na hora. Bom demais. Aqui estamos no Ecopark, muito legal. Além de ter alguns animais, tem um carrossel também. E como é dia de semana, muitas crianças aqui também, excursão, mas crianças pequenas, crianças 10 anos, crianças de 5 anos e também alguns animais, avestruz, tem também girafa, é bem legal. Aqui no Ecopark, em
Buenos Aires, aqui na Recoleta, do ladinho onde a gente está, uns 30 minutos andando, e tem diversas, mais de 40 espécies de animais, bem cuidado, bonito, e o melhor é que é gratuito, né? Então você pode ficar aqui, é bem grande, a gente ia passar só por um lado, né, de um lado do outro do parque, mas acabou andando bastante aí, tem os museus, tem muita coisa legal, e o melhor é que os animais ficam soltos aí, aqui no parque mesmo, e muito bem cuidado. Economizando até 80% na sua viagem da Argentina, isso é possível? Sim! Tem câmbio Blue, tem hospedagem com até 70% de desconto, tem City Tour, tem passeio, tem jogos, tem restaurante, tem muita coisa interessante. Inclusive cashback, isso mesmo, cashback nos seus cartões, além de cartão de crédito sem anuidade. Isso tudo é possível no Guia Completão de Buenos Aires. Vai aparecer em algum lugar da tela, é só você clicar que nesse guia eu vou te mostrar todos os restaurantes, cafeterias, hotéis 3, 4, 5 estrelas, os melhores lugares e o que você não pode deixar de fora de jeito nenhum em Buenos Aires, na capital da Argentina. A Argentina, ao longo dos últimos 10 anos, vem sofrendo de inflação atrás de inflação. E isso possibilita ali a gente conseguir entrar no país e pagar menos, porque nossa moeda acaba ficando muito valorizada. Então você vai comer em bons restaurantes pagando a partir de R$25. Acabei de voltar da Argentina e fiz esse guia completão para você entender como que funciona. E mais, só para você que está vendo esse vídeo, usando o cupom Argentina30 vai economizar ainda mais. O e-book é super fácil de entender e ele é super barato também. Usando Argentina30 vai economizar 30% a mais, beleza? Espero você desse lado e vamos desbravar a Argentina. Pera aí, outra coisa, o e-book é totalmente atualizável, já tenho passagem para daqui a 2 meses e quando eu voltar terão informações atualizadas de Buenos Aires, beleza? Então te encontro desse lado daqui e vamos viajar para a Argentina, valeu!